Olá, sejam bem-vindos ao Analistas em Ação. Falar de dividendos é melodia para muitos investidores que buscam gerar uma renda passiva no mercado de ações. No Brasil temos diversas opções, mas já pensou ter uma carteira com BDRs que pagam dividendos? Quais são as melhores companhias para esta opção? E quais são as diferenças entre pagadoras de dividendo brasileiras e BDRs? Tudo isso você descobre com o analista Murilo Breder depois da vinheta. Olá, Murilo, seja bem-vindo. Olá, Caterine. Olá, investidores. Vamos lá comentar sobre uma perspectiva diferente de dividendos agora, dividendos em dólar, através do BDRs, né? Isso aí, Murilo. Vamos para o mercado gringo, então. Murilo, desde outubro de 2020, os BDRs estão cada vez mais acessíveis para o investidor pessoa física. Mas é possível também receber dividendos por meio dos BDRs? E o que o investidor deve avaliar neste tipo de companhias para garimpar boas pagadoras? É possível sim, Caterine, inclusive as empresas norte-americanas, a gente tem BDRs de empresas europeias também, mas a maioria são empresas norte-americanas, elas costumam pagar trimestralmente. Então, não só tem como receber, mas você ainda recebe trimestralmente, né? Aqui no Brasil é muito diferente, cada empresa escolhe a frequência que ela quer pagar, tem empresa que paga de uma vez no ano e acabou, tem empresa que paga mensal, tem empresa que paga semestralmente, enfim. Lá nos Estados Unidos convencionou-se pagar trimestralmente. E aí como é que a gente analisa quais são empresas boas, pagadoras de dividendos ou não? Olhando para a ótica de BDR. Primeiro eu vou falar o que é igual. Depois comentar as diferenças entre investir olhando para dividendos no Brasil e nos Estados Unidos. O que é igual é o seguinte: a gente está procurando empresas de setores estáveis, são líderes nesses seus setores, tem um bom histórico de pagamento de dividendos, uma alavancagem controlada, porque se a empresa, não adianta ela ter lucro, mas ter um endividamento muito alto, ela não vai conseguir tornar esse pagamento de dividendos sustentável, mas olhando pelo histórico você já tem uma ideia, né, se a empresa realmente consegue manter esse fluxo de pagamento de dividendos, e mais importante do que lucro, geração de fluxo de caixa. Que é realmente o que sobra no caixa da companhia, né? Muitas vezes a empresa reporta um lucro, mas esse lucro não virou caixa efetivamente, né? Então é isso que a gente tem que ficar de olho. Aqui no Brasil, especificamente, ficar de olho também na política de dividendos. Algumas companhias que pagam dividendos já têm uma política estabelecida e esse documento ele dá um norte muito bom. Algumas empresas, por exemplo, pagam 20% do EBITDA, né? Então você consegue ter uma noção do que vai vir de distribuição, né, de dividendos. O que é diferente? Essa análise é igual tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, tá? O que é diferente? As empresas de crescimento, de tecnologia, elas costumam gerar pouco caixa, né? Elas reinvestem esse dinheiro, tentam crescer o máximo possível, muitas dão prejuízo, né? Então, normalmente, empresas em crescimento, empresas de tecnologia, elas não são boas pagadoras de dividendos. Mas nos Estados Unidos, aí é uma exceção. Porque lá as grandes empresas de tecnologia são as maiores empresas do mundo, que é o caso de Apple, de Microsoft. Então, por mais que sejam empresas de tecnologia, elas já são muito estáveis, tá? Então, por isso a própria Apple, Microsoft costumam pagar dividendos em torno de 1% de dividend yield. Não são as maiores empresas pagadoras de dividendos dos Estados Unidos, mas mesmo assim lá a gente tem essa pequena diferença que as empresas de tecnologia mais robustas lá também pagam dividendos. Aqui no Brasil é para ficar de olho. Aqui no Brasil a gente fica muito mais no lado das empresas de eletricidade, empresas de saneamento, empresas de alimentos e bebidas. Lá nos Estados Unidos, como a gente tem as maiores empresas do mundo, esse espectro de setor ele é bem mais amplo e engloba inclusive empresas de tecnologia também. Claro que há casos e casos, mas as grandes empresas de tecnologia também pagam dividendos lá. Muito legal, Murilo, ver essas diferenças, de setores, Aqui, por exemplo, tem esses setores à prova de balas, E lá tem todas essas possibilidades. Murilo, eu fico curiosa, também entre essas diferenças entre os dividendos de ações brasileiras e os dividendos de BDRs, porque no Brasil, por exemplo, embora existem algumas propostas aí rolando no mercado, os dividendos ainda não sofrem tributação, Mas como funcionam os dividendos de BDRs? Isso, as empresas norte-americanas elas pagam 30% de imposto quando vão pagar dividendos. Então, por isso, lá nos Estados Unidos,
a distribuição por dividendos é bem menos estimulada por conta disso, tá? E aí, uma coisa, as companhias costumam ter dois caminhos diferentes. Ou elas reinvestem o dinheiro, o lucro, né, na própria companhia para ela seguir crescendo, ou uma outra forma da empresa driblar esse imposto de renda é o que a gente chama de recompra de ações, ou buyback, o termo em inglês. O que é o buyback? É uma forma disfarçada de pagar dividendos. Por quê? Você não está pagando dividendo efetivamente, mas você diminui, quando você recompra as próprias ações, você diminui a quantidade de ações em circulação, e aí o dividendo por ação que você vai pagar, o próximo vez que você for distribuir, vai ser maior, porque você tem a mesma quantidade de lucro, né, de dividendo distribuído para uma quantidade de ações menor em circulação. Então, essa é um efeito colateral, é a forma que você paga dividendos sem pagar, efetivamente, né? E você consegue driblar o imposto de renda. E uma outra coisa, um ótimo sinal de recompra de ações é que a própria companhia enxerga que as ações delas estão baratas, né? Porque a companhia ela poderia pegar o lucro, esse caixa que sobrou e reinvestir nela mesma. Ela vai lá e prefere recomprar as próprias ações porque ela enxerga que isso pode ser um bom investimento, tá? Então também é um bom sinal. Nos Estados Unidos isso é muito mais comum do que aqui, mas aqui recentemente a gente teve até o Bradesco anunciando uma recompra maior, é algo que fez as ações andarem bem aqui recentemente, as ações do Bradesco. No Brasil ainda a gente entrando um pouco nessa moda, mas lá nos Estados Unidos é bem mais forte e é uma forma que eles fazem para poder driblar essa tributação no imposto de renda sobre os dividendos. Murilo, só uma curiosidade sobre essa recompra. Você aqui explicou como que a empresa se beneficia, mas como que o investidor se beneficia nessa recompra? Não, ele se beneficia porque na próxima vez que a empresa for pagar o dividendo, ele vai receber um dividendo por ação maior, entendeu? Além do próprio mercado enxergar que, bem, se o management da companhia está comprando as ações, isso quer dizer que as ações podem estar baratas, então tem também a valorização da ação em si, né? Porque por mais que a gente faça uma estratégia de receber dividendos, uma parcela muito importante vem da própria valorização dos ativos. Então, quando uma empresa dá esse sinal de recompra de ações, o sinal de que as ações estão baratas, muitas vezes, na maioria das vezes, a reação do mercado é positiva, tá? As ações sobem. Então, além do dividendo, você tem esse ganho no preço da ação. E Murilo, existem também diferenças no dividend yield, né? Aqui no Brasil, por exemplo, uma boa pagadora de dividendos, às vezes tem um dividend yield acima de 6%, né? Mas como funciona isso, né? No caso dos BDRs, porque nos outros países acho que a taxa de juros é diferente, né? Então, aqui a gente costuma usar esse patamar de 6% de dividend yield como um bom patamar. Inclusive, nossa própria carteira de dividendos segue essa meta de entregar, pelo menos, na média ponderada dos ativos, mais de 6% de dividend yield. Mas isso porque os nossos juros aqui têm sido, nossa Selic, né, tem ficado em torno de 6%. Agora ela está abaixo, está 3,5%, mas deve subir, né? Então, esse é um patamar que a gente acha que é ok para o investidor brasileiro. Agora, nos Estados Unidos, os juros lá atualmente é zero. Na verdade, não é zero, é um intervalo, né? Lá fica entre 0 e 0,25. É diferente, não é aqui no Brasil que a Selic é o patamar fechado, né? Então, lá nos Estados Unidos, se uma empresa que paga 3% de dividend yield, que é mais ou menos o que a Coca-Cola paga, é o status de uma das maiores pagadoras de dividendos dos Estados Unidos. Porque lá a poupança, vamos colocar assim, não rende, né? Por isso que lá todo mundo tem que vir para a Bolsa de Valores, porque é onde está a rentabilidade. Renda fixa lá é um negócio para muito mais preservação de patrimônio. Lá não tem esse negócio de país dos rentistas, né? Como a gente criou-se aqui, essa geração, né, que viu o Selic a ter 14% há 5 anos atrás. Eu nem acho que isso vai voltar a acontecer mais, mas essa é a diferença. Mas aí, para efeitos práticos, o investidor brasileiro, ele normalmente sim, então empresas têm esse imposto de renda sobre os dividendos, o que desestimula a distribuição por dividendos lá, e os juros é zero lá também. Então também pagar 3% já é um dividend yield elevado a nível de Estados Unidos, mas para a gente não. Tá? Mas mesmo assim, a gente vai discutir isso um pouco para frente, mesmo assim ainda vale a pena ter BDRs na carteira. É importante ter só essa percepção de que esse é um valor relativo, né? Quando a gente olha o dividend yield dos países, dos BDRs norte-americanos, eles já estão descontados desse imposto de renda. Então o investidor não precisa fazer nenhuma conta adicional, tá? Eu acho que essa é a grande mensagem. Quando você pega um dividend yield de Coca de 3,2%,
isso já está descontado do imposto de renda que essa empresa pagou na distribuição de dividendos, e aí você consegue comparar esses 3,2% de dividend yield da Coca com 6% de uma outra empresa, 10% da Vale, enfim, já é laranja com laranja, tá? Que é essa comparação. Murilo, já que você mencionou essa questão tanto da tributação dos dividendos lá, como um dividend yield menor, né, por causa dos juros diferentes, por que então seria vantajoso para o investidor ter uma carteira de dividendos focada em BDRs? Assim, o primeiro fator de todos é que você precisa dolarizar a carteira. Já foi falado isso algumas vezes, né? Eu trabalho com um patamar de 30%, eu acho que é um número interessante. Ou seja, dos seus investimentos em renda variável, 30% deveria estar dolarizado ou mais, né? Eu acho que 30% é um patamar já bom. Então, o BDR é uma forma de você fazer isso, né? As ações oscilam aqui. Quando você abre o BDR no home broker, a oscilação é em real, mas ela reflete a movimentação do ativo lá nos Estados Unidos e do dólar ao mesmo tempo. Então, é um ativo, sim, dolarizado, por mais que você veja a variação em real aqui no Brasil, né? Se a ação norte-americana ficar no 0 a 0 e o dólar subir, o seu BDR vai subir, né? Então, é um ativo dolarizado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, entrando mais na parte de dividendos mesmo, são visões diferentes, porque aqui no Brasil, eu vou dar o exemplo de Vale. Vale vai pagar quase 10% de dividend yield esse ano. Um baita dividendo, mas não é comum Vale pagar essa quantidade. É um alinhamento de estrelas que surgiu no caso de Vale aqui, com commodities subindo, minério de ferro subindo, minério de ferro é cotado em dólar, né? Então teve um efeito duplo. A China, que saiu do coronavírus e está demandando bastante aço para industrializar o país. Então, todo esse movimento vai fazer o EBITDA da Vale explodir, né, subir bastante, e vai vir bastante dividendo por conta disso. Mas lá nos Estados Unidos, as empresas levam muito a sério esse negócio de dividendo. Lá realmente é um reloginho mesmo, é trimestralmente o dividendo pingando na conta. E as empresas que se propõem a pagar dividendos, como são os casos de Coca-Cola, de Johnson & Johnson, a gente vai entrar em alguns nomes específicos em breve, mas lá são empresas que todo ano aumentam o dividendo por ação. É um objetivo da companhia aumentar. A Coca-Cola vem fazendo isso há quase 60 anos, a Johnson & Johnson também. Então imagina o que é você receber um dividendo e todo ano você receber um dividendo por ação maior do que o ano anterior. Então, é uma visão muito mais de longo prazo quando você investe em dividendos nas empresas norte-americanas. Porque hoje o dividendo por ação é X, mas é um dividendo X que vai crescendo uma porcentagem, 5%, 8% ao ano, cada vez maior, né? Então, em um horizonte de 10, 20, 30 anos, vira um efeito de bola de neve ali que traz riqueza, né? Tem até, a gente chegou a gravar uma análise de ação de Coca-Cola, eu citei no caso de uma vizinhança norte-americana, uma cidade, um condado norte-americano lá, que todo mundo ficou muito rico, porque de alguma forma todos os habitantes daquele condado, daquele bairro, compraram as ações da Coca-Cola e seguraram durante 30, 40 anos. Então, todo mundo ali ficou rico por causa da Coca-Cola. Então, por mais que hoje o dividend yield dessas empresas de BDR seja 2%, 3%, e a gente acha que é pouco, na verdade, quando você tem essa visão de longo prazo, de 10, 20 anos, isso contribui bastante para a sua carteira, sem falar no fato de ser um ativo dolarizado. Coisa boa, né, Murilo? Dividendo aumentando todo ano, né? Dá até uma alegria, né? E, bom, acho que agora eu vou te perguntar o que todo mundo está querendo saber. Na sua visão, quais são os BDRs que pagam os melhores dividendos e que os investidores devem ficar de olho? Boa. Eu separei aqui 6 nomes e vou pedir para colocar na tela essa tabelinha que eu fiz. Na primeira coluna a gente tem os nomes das companhias, a segunda é o código de BDR para quem quiser comprar aqui no Brasil, e a última coluna, o retorno em dividendos projetado, esperado aí para os próximos 12 meses. Tem até, inclusive, na ordem das empresas que eu mais gosto, tá? A Coca-Cola é a primeira delas, a gente gravou uma análise de ação só de Coca-Cola, está aqui na playlist do Invest News, dá uma olhada aí, porque eu tenho um programa só de Coca, está na carteira de dividendos das Invest nossa. Então, realmente aplicando o que eu falo, porque eu tenho uma carteira de dividendos, mas eu falei, eu quero dolarizar a carteira também. Então, tem Coca-Cola no meio. Johnson & Johnson é uma outra empresa que a gente gosta também pra caramba. Expectativa de pagar 2,4% de dividend yield para os próximos 12 meses. JP Morgan é um banco muito
importante norte-americano, e tem também McDonald's pagando 2,2%, a Starbucks, né, que é a maior rede de cafeteria do mundo, pagando 1,6%, e aí um nome acho que mais fora do radar é a Verizon. A Verizon é uma empresa de telecomunicação, é como se fosse uma Vivo, norte-americana. E aí qual que é a história da Verizon? Ela possui a melhor qualidade de rede dos Estados Unidos. E aí está no momento de mudança, porque está chegando aí, se discutindo a chegada do 5G, e a Verizon é uma das favoritas para ganhar evidência nesse novo cenário. E principalmente pelo dividend yield que ela vai pagar, né, que é 4,5%. Essa sim, um dividendo, inclusive, bom a níveis de Brasil, pagar 4,5%. Então, você dolarizar a carteira e ganhar um dividend yield dessa magnitude ao mesmo tempo é maravilhoso, né? A gente sabe, ficou muito famoso que o Buffett gosta de Coca-Cola, né? Ele é uma das ações que tem maior peso na carteira dele, mas ele também gosta de Johnson & Johnson e Verizon. São dois ativos que estão na holding do Buffett, né, nas empresas que o Buffett investe, apesar de ter uma alocação de fato bem menor do que a Coca-Cola. Ele também tem banco, tá? Ele não tem JP Morgan, como eu coloquei na tabela, mas ele tem Bank of America, que é basicamente uma disputa Itaú-Bradesco aqui, né? São bancos parecidos. Óbvio que tem algumas diferenças. Quem conhece a diferença entre os dois pode até comentar aqui embaixo, mas eu sei que tem algumas diferenças, mas são grandes bancos norte-americanos, tá? Acho que essa é a grande mensagem. E todas essas companhias são empresas globais. O McDonald's, todo mundo sabe que existe em qualquer lugar. Coca-Cola, mais ainda, né? Coca-Cola, 3/4 da receita de Coca vem de fora dos Estados Unidos, tá? Então a gente acha que Coca-Cola é uma empresa americana, não, é uma empresa global. Tá? Olha o tamanho da diversificação que você compra ao investir em Coca-Cola. Johnson & Johnson também, uma empresa parecida. Metade da receita dela vem de fora dos Estados Unidos. Então, é uma empresa ali de saúde, né, de healthcare, que a gente chama, o mix de produtos da Johnson & Johnson é muito grande. Né? Inclusive, está desenvolvendo vacina. Né? Tem uma vacina da Johnson & Johnson da Covid-19. Não é uma... A gente já até fiz entrevistas sobre isso. A vacina da Johnson & Johnson é feita sem fins lucrativos. A margem lucrativa dessa vacina não é tão elevada. Não é um negócio que vai mudar o patamar da Johnson & Johnson, mas é algo que agrega para a companhia. Mas o mais importante é que é uma empresa muito grande, com um mix de produtos enorme e também global. Tá? Então, essas são as 6 companhias que eu mais gosto. Tem outras, tá? Essa lista não é definitiva, é só para passar uma visão. A gente já comentou sobre a Coca-Cola, mas existem outras companhias, Johnson & Johnson, JP Morgan, por exemplo, são empresas que a gente gosta bastante e que o investidor aqui brasileiro consegue comprar a BDR sem ter que necessariamente abrir conta numa corretora norte-americana. Muito legal, Murilo. E a pergunta que não quer calar, né? Se o Buffett gosta da Coca-Cola, dessas 6, qual que é a sua preferida? A minha preferida também é Coca-Cola, né? E aí, assim, é fácil seguir o Buffett, né? Mas não é por conta disso, né? A gente, no Análise de Ação lá que a gente gravou, eu até entrei nesse detalhe. É uma companhia que sofreu bastante com a pandemia, porque a Coca-Cola, o refrigerante Coca-Cola, né, ele é mais vendido quando a economia está reaberta, é nos bares, nos restaurantes, né? Então ela sofreu com a pandemia, teve um menor volume de vendas. E, na minha opinião, essa queda no volume de vendas, a queda da ação foi muito mais exagerada do que a queda no volume de vendas. Né? Eu cheguei até a usar um múltiplo que a gente chama de preço sobre price to sales, é o preço sobre as vendas. Então, assim como tem o preço-lucro, que é o mais famoso, existe um outro múltiplo que é o preço sobre receita. Então, esse múltiplo despencou. E quando eu comparo com a PepsiCo, que é a dona da Pepsi e outras coisas, mas a PepsiCo é uma empresa gigante, a gente vê que esse múltiplo preço por receita da Coca-Cola caiu muito mais do que o da PepsiCo. E para mim não fazia sentido. Para mim, Coca-Cola é uma empresa que tem uma logística enorme, literalmente global, tá em centenas de países, literalmente. Então, faz sentido a Coca-Cola negociar um prêmio, ou seja, um múltiplo que a Coca-Cola negocia hoje ser maior do que o da PepsiCo. Então, essa foi a janela de oportunidade que se abriu, né? E por isso que eu gosto bastante de Coca. Mas Johnson & Johnson também é uma excelente empresa de saúde, super estável. JP Morgan é um banco também super resiliente norte-americano. Então, eu gosto de todas essas, mas acho que Coca-Cola é a minha favorita. E você também comentou, né, Murilo, que é possível comprar os BDRs, né? Desde o ano passado, na verdade, os investidores, eles podem comprar os BDRs diretamente na B3. Mas, neste caso, para uma estratégia de BDRs e dividendos, o que valeria mais a pena? Compra o BDR na B3, na Bolsa de Valores brasileira, ou abre uma conta no exterior e investe por lá?
Tá, vamos fazer as diferenças aqui. Tanto aqui como lá, nos Estados Unidos, o dividendo que cai na sua conta, ele já está descontado do imposto de renda. Você não precisa fazer nada a mais disso, já cai descontado. A primeira diferença é que quando você tem uma corretora nos Estados Unidos, esse dividendo cai em dólar na sua conta lá. Aqui no Brasil, esse dividendo em dólar, ele é convertido para real na hora que o dividendo vai ser pago. Então, você recebe o dividendo já em real, mas convertido pelo dólar. Então, os próximos dividendos que a Coca-Cola for pagar, por exemplo, se ela for pagar, sei lá, 20 cents por ação, e o dólar estiver mais alto na hora da conversão, de você receber esse dividendo, o seu dividendo em real vai ser maior por conta disso, porque ele tem essa conversão, tá? Essa é a diferença. Lá recebe direto em dólar, aqui você tem essa conversão em real. E aí, a outra grande diferença é que os BDRs, as instituições custodiantes, ou seja, os grandes bancos que possuem mesmo, que vão lá e te vendem esse recibo, né, do BDR, das ações norte-americanas, elas ficam com uma porcentagem de aproximadamente 3% desse dividendo. Então, ou seja, se você fosse receber R$1 por ação, por BDR, você, na verdade, vai receber 97 centavos, porque 3% vai para essa grande instituição. Acho que a grande diferença mesmo é a questão de que se você vender o BDR, você vai pagar 15% de imposto de renda, independente, caso você tenha lucro, né? Se tiver prejuízo, não vai pagar imposto de renda. Inclusive, se tiver prejuízo, você tem um mecanismo depois que você consegue abater, pegar esse prejuízo que você teve e descontar de um imposto de renda que você vai pagar porque teve lucro. Você consegue fazer essa manobra também, tá? Mas aí é um outro detalhe. Eu não quero entrar nesse parênteses aqui, não. Então, a decisão é de comodidade, no final das contas, tá? Porque a diferença de 3% no dividendos, ela, para mim, não é definitiva, tá? É pouca coisa, não acho que é relevante. Eu, por exemplo, invisto através de BDRs, porque eu prefiro ter a comodidade de comprar direto pela minha corretora. Lembrando que, apesar de você não pagar imposto de renda lá nos Estados Unidos, você tem que declarar. Lá a isenção é até R$35 mil. Se você consegue comprar ações lá sem ter que pagar imposto de renda, você tem que declarar. Então dá essa dorzinha de cabeça também. E aqui eu consigo ver tudo consolidado, já em real, tá? Então eu consigo ver a minha carteira acumulando retorno, recebendo dividendo, já tudo em real. E para mim fica muito mais fácil controlar do que ter 2, 3 contas diferentes, cada um em um lugar, aqui é em real, lá nos Estados Unidos é em dólar. Fica um pouco mais confuso gerenciar tudo isso. Em troca disso, eu aceito pagar 15% de imposto de renda caso eu venda, né, o BDR. Mas aí no caso dos dividendos, é só essa diferença de 3%, tá? Que eu não acho que seja relevante. Esses dois pesos da balança aí que o investidor tem que considerar. Se você quer comodidade acima de tudo, o BDR é o que vai te dar essa comodidade. Você compra aqui direto no Brasil, não tem problema nenhum, vai pagar 15% de imposto de renda, seu lado negativo, né? Mas se quiser ter um pouco mais de trabalho, o lado realmente que você se livra disso, se livra do imposto de renda, se livra dessas 3% de taxa sobre dividendos, aí sim é abrindo conta lá direto numa corretora nos Estados Unidos. Bom, essa foi a análise fundamentalista sobre BDRs e dividendos do Murilo Breder. E agora vamos para a análise gráfica que Hugo Caroni preparou sobre estas companhias. Bora conferir? Bem, pessoal, agora passando para as referências de Coca-Cola, Johnson & Johnson e Verizon, pelo gráfico, na tela já para vocês, isso é o longo prazo, tá? O máximo que a gente tem de histórico, talvez um pouquinho mais, é isso mesmo, é o máximo que a gente tem para referência da Coca-Cola. Então a gente vê o comportamento dos anos lá de 1980 até quase início de 2000, numa forte pernada de alta, vocês percebem no gráfico ao lado, a inclinação aqui extremamente forte. Tá? E atualmente, se a gente for comparar na crise, né, do ano passado, a gente teve preço sendo praticado no mesmo nível do fim de 1998. Então, assim, por questão de tendência para longo prazo e tudo mais, não tem nada muito animador, tá? Então, na referência dela de curto prazo, ela até foi comentada na sala ao vivo na sexta-feira, qualquer coisa só dá uma pesquisada. Ela tem uma possibilidade, sim, de $60 ser atingido. Lembrando, a questão dos BDRs, a gente tem que olhar o ativo real lá fora. Então, por isso que vocês não estão vendo aqui o código de um BDR sendo analisado. Você tem a questão cambial aí para
para levar em consideração. E não posso olhar o gráfico do BDR, eu tenho que olhar o gráfico do ativo real. Então, Coca-Cola, a princípio mais lenta e tudo mais, né, se comparado ao melhor momento da empresa, mas com possibilidade de estar tentando chegar ali a uns $60. A Johnson & Johnson, afastando também a referência dela de longo prazo, pelo menos você tem uma inclinação, né, positiva e uma taxa mais ou menos de crescimento sendo mantida se comparado com Coca-Cola. E aí espaço para alta, nesse caso aí, você teria muito espaço, né? Não estou pontuando as questões de curto prazo, na visão longa continua sendo um ativo favorável, tá? Com relação a Verizon, o ativo é um pouquinho mais complicado. A gente vai ver aqui, esse é o longo prazo dela. Já teve sim um bom comportamento no passado aqui, ó, parecido com o que a gente viu anteriormente ali da Johnson & Johnson, né, no período de 1984 até 2000, mais ou menos 98, por ali. Perdeu esse comportamento e a gente está, desde 1999 aproximadamente, cotando no mesmo preço, né? Não é muito animador, tá? Não é muito animador. Se eu jogar a referência da Verizon para curto prazo, vocês vão ver um longo período de congestão. Eu, em particular, não gosto de operar congestão. Tem muita gente que gosta. Você vai ficar operando na região inferior, né, comprando e vendendo na região superior. Tento buscar tendência, sempre querendo a longo prazo buscar um pouco mais, ter um crescimento em relação à cotação do ativo. Beleza? Forte abraço. Lembrando que mais tarde tem a carteira semanal à disposição de vocês. Até semana que vem. Muito obrigada, Hugo, pela sua participação no Analista Sem Ação. E agora o momento mais importante do programa, as perguntas de vocês. Murilo, o Alan Amaral questiona: dentre as BDRs, qual seria uma boa opção para a proteção de uma possível inflação nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, um bom ativo para diversificar a carteira e manter uma posição de longo prazo? Alan Amaral, eu literalmente acabei de responder sua pergunta no episódio anterior da Análise de Ação. A gente fez um programa sobre os juros nos Estados Unidos e eu dei várias ferramentas de vocês proteger, através de dólar, através de ouro, até falei até de criptomoedas, mas no final eu comento que o ativo que você consegue investir nos Estados Unidos e efetivamente se proteger de uma inflação seriam os bancos norte-americanos, né? Porque lá os bancos, quando você tem uma taxa de juros maior, resumidamente o spread que eles conseguem cobrar é maior, eles são mais lucrativos em um cenário de juros mais altos, né? Então, se a inflação subir muito por lá, o Fed, que é o Banco Central Norte-Americano, vai ser obrigado a subir os juros e quem vai se beneficiar em relação a isso são os grandes bancos norte-americanos. E aí, eu cheguei a comentar de um BDR de ETF, né, que é uma novidade que a gente tem aqui na B3 há pouco tempo, relativamente pouco tempo, e eu comentei do BIYF39, que é o BDR do ETF de financials, né? Ou seja, é um ETF que investe no setor financeiro norte-americano. Eu vou até usar a mesma imagem que eu coloquei no episódio anterior, que é o top 10, as top 10 companhias investidas por esse BDR. Em primeiro lugar, com 7,77%, é a Berkshire Hathaway, que não é um banco, né, mas é uma empresa de seguros. Então, ela entra no setor financeiro como um todo, é a empresa do Buffett, né, que a gente acabou de comentar, que ele investe em Coca-Cola, por exemplo. Metade do que o Buffett investe está nas ações da Apple. Então, isso aí é só a Berkshire Hathaway. Mas o ETF, ele investe em JP Morgan, que eu também comentei, Visa, Mastercard, Morgan Stanley, que é um outro banco norte-americano também, a BlackRock, que é uma gestora de ETF, também está aqui. E esse é o top 10. O top 10, se você juntar todas essas porcentagens, dá 40%. Ou seja, tem muito mais opção, tem muito mais investimento fora disso aqui. Então, é uma diversificação muito forte, tá? Então, essa é uma recomendação, uma sugestão minha para você olhar, tá? Porque é uma boa opção. Comprando um BDR de ETF, você basicamente resolve a sua vida, né? Tá muito diversificado no setor financeiro norte-americano e você ganha proteção com a inflação ao mesmo tempo. E temos também a pergunta da Patrícia Cardoso. Ela questiona, né? Quando invisto em BDR, eu me torno sócia de uma empresa estrangeira da mesma forma quando adquiro ações de empresas brasileiras? A resposta é não, tá? Mas aqui, cuidado, porque eu vejo muita gente usando essa resposta de que não
como se fosse algo muito negativo para as BDRs. Mas o que acontece na prática? Você compra um recibo. Tá? Então, quem é o dono dessa ação efetivamente é o banco que comprou a ação nos Estados Unidos de fato. Você compra o recibo dessa ação. Mas isso só vai fazer diferença para você mesmo se você fosse uma investidora literalmente bilionária, assim, para poder que o peso das suas ações influenciasse na gestão da companhia de alguma forma. Então, é uma diferença que não faz, tá, a diferença. Na prática, não, tá? Você é dona de um recibo, mas não tem diferença. Você recebe dividendos igualmente, tá? A variação do BDR varia com a ação norte-americana e com o dólar. Então, a resposta é essa, tá? Beleza, Murilo. Bom, e também temos aqui a pergunta do Lucas Reis. Vou aproveitar para mandar um salve para ele, né, que é um seguidor que nos acompanha bastante no Invest News. E ele fala sobre ETF de BDR. Ele quer saber se um ETF de BDR paga dividendos também e como isso funciona. Paga dividendos também. Eu acabei de comentar, né, sobre o ETF, o BDR do ETF do Financials, que é o BIYF39. E da mesma forma que os BDRs norte-americanos, as empresas americanas pagam trimestralmente, os BDRs de ETF também pagam trimestralmente. Tá? Esse ETF de Financials que eu comentei, a estimativa dele pagar em torno de 1% de dividend yield. Não é muito elevado, né? Mas se você pensar que a maior ação nesse ETF é a Berkshire Hathaway não paga dividendos, é por isso que esse BDR de ETF acaba pagando um dividend yield um pouco mais baixo, porque ele tem um monte de empresas, algumas pagam dividendos, mas outras várias não, tá? Lembrando que nos Estados Unidos é muito comum não pagar dividendo. Então, sim, funciona, você recebe trimestralmente, só que acaba sendo um dividend yield um pouco menor. Um outro exemplo, para não ficar só no BDR de ETF de Financials, tem um outro de Healthcare, que é um ETF que investe em empresas, como falei, de Johnson & Johnson. A Pfizer, por exemplo, está nesse ETF. E esse BDR de ETF de Healthcare, ele paga 2% de dividend yield, é um pouco maior, inclusive, do que esse de bancos, né? E o código, para quem quiser dar uma olhada, depois dar uma conferida, porque eu também acho uma opção muito interessante, quando você compra um ETF, você diversifica de uma forma absurda os investimentos, né? Então, para quem quer ter exposição a esse setor de saúde, né, ter esse ETF pode te ajudar bastante. O código dele para o BDR é BIXJ39, tá? É uma sopa de letrinhas aqui, mas, enfim, estamos felizes pela B3 que ela colocou essas opções para investir, né? Então, volta a melhorar um pouco o nome, não está muito amigável esses nomes dos BDR, esses códigos dos BDRs, não, mas pelo menos a gente tem a opção de investir direto aqui no Brasil. Dá uma olhada nesse ETF de Healthcare, que também é uma opção interessante, além desse ETF de Financials. Bom, pessoal, e estas foram as perguntas desta semana. Se você tem outras dúvidas, não esqueça de deixar aqui nos comentários do vídeo ou pelas redes sociais do Invest News, para os analistas responder nas próximas edições. E o programa fica por aqui, mas não fique triste que tem analistas em ação todo domingo às 9 horas. Então não deixe de conferir todas as novidades sobre o mercado de ações. Murilo, muito bom falar contigo, principalmente quando o assunto é dividendos. Obrigada pela sua participação. De nada, Caterine, eu também gosto de falar bastante de dividendos, e o episódio da semana que vem é aquele já especial de mudanças na carteira, as nossas visões para o mês. Então, para quem gosta de acompanhar nossas recomendações, não perca o próximo Analistas em Ação no domingo que vem, 9 horas da manhã. Forte abraço, até mais. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima, pessoal!